Lara, Aqui. Letícia, Liriel, Aqui. Luiz Otávio, Eu. Manuela, Aqui. Manuela Jeski, Aqui. Maria Eduarda, Aqui. Maria Joana, Maria Luísa, Presente. Michele, Aqui. Milene, Aqui. Natália, Aqui. Nicole, Patrick, Eu. Rochelle. Patrick, tu tava na segunda? Não tava, professor. Tá bem. Não, eu tava. Foi semana passada, então que a gente. Não escutei Despertador segunda, sabe? Acontece. Samile. De que anda desse povo, gente? Seu frio? Sara, Aqui. Tuane, Aqui. Verônica. Ok, Vitória. Não. Bom, gente, então vamos lá. O que eu estava montando aqui para mostrar para vocês, eu estava dando uma confusãozinha. É isso daqui. Eu criei aqui um ciclo trigonométrico, certo? Só claro que não está aparecendo o eixo, eu fiz ele fora do centro normal, né, para a gente não perder o começo. E aí notem o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Está aparecendo aí para vocês? Está claro a situação? Eu estou com um triângulo que vai se formando aqui, né? Ele sai do zero. E eu vou aumentando aqui a angulação. E olha o que está acontecendo aqui com esse ponto S é ele está marcando aqui o seno do ângulo. Até que a gente chega. Vocês podem acompanhar aqui a abertura do ângulo, tá? Não sei por que tem tantas casas decimais, mas não dava para programar mais isso ainda. Chego aqui, ó, 90 graus. Ele está lá em cima. Isso aqui vai mostrando que para cada ângulo que a gente tem aqui, o seno vai ter um correspondente. Aí faz a volta aqui, chega no 180, vem aqui para o π. Ele segue andando aqui sobre o eixo, sobre a circunferência, quer dizer, e segue fazendo o desenho da nossa função. Chega no 270 aqui embaixo. Aqui essa falhazinha é por causa do meu mouse aqui que não, ou do ponto que não percorre tranquilamente. 270, chega aqui embaixo. E vem fechando o quarto quadrante. Olhem ali o ângulo, 330, 303, 315, e vai indo, né, 330,
330. Bem-vindo. Até chegar nos 360, quando fecha a volta. Então está aqui aquela onda que a função seno faz. Alguém tem alguma dúvida desse gráfico, gente? Sim ou não? Perguntem. Tá tranquilo, Por senhor. enquanto, não. Por enquanto Tá de boa. tranquilo, senhor. Eu perdi meu ponto aqui, mas vamos ver o que eu faço para... Então, sai, faz toda a volta, e agora não tem mais volta nenhuma. Cadê? Gente. Ah, tá pegando outro. Olha só que espetáculo. E assim notem que ele vai fazendo essa uma volta e depois, claro, aqui o ângulo ele não está programado para isso, mas ele, se a gente pegar para voltas para arcos côngruos, né, para valores acima da primeira volta positiva do 0 até o 2π, então isso vai se repetindo depois infinitamente, assim como a gente já viu aquele desenho, né? Isso daqui dá para ser entendido dessa forma, assim como pode ser entendido daquele jeito bem simples como a gente fez. Então, eu acho que ficou entendível e peço que, se não ficou, se alguém tem alguma dúvida, pergunte, através da tabela. Com aqueles valores da tabela que a gente estava trabalhando, a gente foi lá, marcou tudo no plano, né, no plano cartesiano, e depois completou a volta. Bom, eu quero agora... Deixa eu dar uma pausada aqui. E eu vou desativar essa função daqui. E eu quero comentar com vocês agora sobre a função cosseno. Deixa eu... A função cosseno, ela tem uma... A origem dela é igual, na verdade, né? Eu posso pegar aqueles valores lá que a gente já estava trabalhando. Okay. E aí, deixa eu ver se vai funcionar. Opa, peraí, faltou uma coisa. Calma, meu filho. Tá, peraí. Vejam só agora com a função cosseno. Qual é o diferencial da função cosseno? Para começar a história, só para recordar. Se eu pegar os valorzinhos lá da tabela, cosseno de 0 dá quanto? 1. Então ele não começa na origem, né, no 0, 0, aqui embaixo, no 0, 0. Ele já começa aqui no 1. E é isso que vocês vão observar agora. Vejam só. Ficou aquele pedaço lá antigo ainda da cosseno, tá? Do seno, não deem bola para ele. Então, a função cosseno, ela é semelhante, né, só que ela vai começar aqui em cima no 1
Depois, se vocês acompanharem lá os valores da tabela, quando eu tinha 90 graus é 0. Quando eu tenho π, né, que é 180, eu tenho menos 1. Depois, quando eu tenho 270, é 0 de novo. E quando volta para o 2π, ele vem aqui para cima. Então, aquilo que a função seno fazia, que era começar aqui da origem, né, e vai lá em cima, vem aqui de novo no 0, vem aqui embaixo e depois volta para a origem, aqui para o 0, né, para o eixo x. A função cosseno tem esse diferencial. Ele já começa lá em cima, desce tudo e depois sobe tudo de novo. Deixa eu tentar aqui. Vou ativar as duas ao mesmo tempo. Vejam só a diferença entre a seno e a cosseno. Tá claro essa diferença, gente? Entendem? Essa animação ajudou ou não ajudou? Ajudou? Ajudou, senhor. Porque a ideia de mostrar essa animação aqui é para recordar que está tudo relacionado com o ciclo trigonométrico. Aqueles mesmos valores que eu achava de ângulo aqui, quando eu calculo o valor do seno da função, é o que a gente coloca na tabela, né? Então a gente faz uma tabelinha. Recordo para quem perdeu, não pôde participar segunda-feira, a ideia é fazer uma tabela, né? A gente está trabalhando com função, né? Então função tem uma lei, tem domínio, tem imagem, tem uma representação gráfica. Quando eu penso na lei, né, a lei da função seno é f de x igual a seno de x. A lei da função cosseno é f de x igual a cosseno de x. O domínio das duas é o conjunto dos reais. A imagem, que é os valores de y, elas... a gente vai ver agora que também é uma resposta igual, porque ela fica... E vocês podem observar a partir dessa animação aqui, que ela fica restrita ao intervalo aquele de existência do seno e do cosseno. O valor mínimo do seno e do cosseno é? De menos 1 a 1. Menos 1. E o máximo, 1. Então, a imagem, tanto de uma quanto de outra, vai ficar de menos 1 a 1. Opa. Ficou claro aqui? Perguntas? E aí, só é bom... essas funções, a seno e a cosseno, elas são também chamadas de funções periódicas. Por que periódica? A ideia de periodicidade é porque ela, depois daquele período, então ela tem um certo desenho, depois daquele período ela se repete. Então, qual é o período, qual é o tamanho da figura padrão, digamos assim, do gráfico da função, né? Tanto de uma quanto da outra? Quem é que daria um palpite? Entenderam a situação? Não. Vamos lá de novo. Quando eu digo que ela é periódica, quer dizer que ela tem um certo desenho, aí chega num ponto, ela para, e a partir daquele ponto seguinte, ela volta a repetir aquele mesmo desenho. Então, esse período, qual é o tamanho desse período que a função gera, digamos que a primeira figura, e que depois vai se repetir infinitamente para um lado e para o outro? Seria esse aí, não é? Isso, que é o de 2π? 2π. Né? A cada 2π, ela se repete igual tanto o seno quanto o cosseno. Se vocês pegarem aqui... Deixa eu desativar uma aqui. Olhem só. Aqui ela está fazendo, começou aqui no 0, está fazendo uma volta,
No que chegou no 360, o que vem aqui logo depois do 2π seria esse desenho aqui. Ela não vai seguir subindo, digamos, para cá. Ela chega aqui, para e repete. Seria como se pegasse esse desenho aqui, esse contorno, e vou colar. É o verdadeiro copia e cola. Copia esse pedaço de 0 a 2π e depois vai colando infinitamente para um lado e infinitamente para o outro. Isso vale para o seno e isso vale aí para o cosseno, que a gente está falando, né? Isso vale para o seno também. Ela sai do 0, 0, né, aqui embaixo, faz esse desenho aqui, chega no 2π e esse daqui é o padrão. Depois disso, ela só vai se repetindo, tanto para um lado quanto para o outro. E só para destacar, para chamar a atenção, a relação do ciclo trigonométrico, eu queria dizer, com relação à função. Pessoal que não estava na aula segunda, a ideia é fazer uma tabelinha, atribui valores para x e calcula o y. Só que quem é o x? Já que a minha variável x está dentro do argumento do seno, então a minha variável x tem que ser um ângulo. Certo? Por ser um ângulo, então eu vou fazer com aqueles ângulos que, e na aula passada a gente fez isso ponto a ponto, para a função seno. Quem não estava, dou a sugestão de que assista a aula, o encontro síncrono, que foi gravado de segunda-feira. Vocês vão ver que a gente marcou, quantos foram? Foram 12, 17 pontos, se eu não estou enganado. A gente marcou todos os 17 pontos, 0 e o seno de 0, psextos e seno de psextos, pi quartos, seno de pi quartos, pi terços, seno de pi terços, pi meios, seno de pi meios, e assim por diante. Todos aqueles pontinhos do segundo quadrante, do terceiro quadrante, do quarto quadrante. E notem que aqui, então, a gente tem essa ideia do período, a gente tem um valor mínimo, né, que é o -1, tem um valor máximo, que é 1, e como ela só se repete para a direita e para a esquerda, não tem perigo dela passar desses valores. Foi? Tá claro isso? Tanto de um quanto do outro? Tá sim, professor. Outras perguntas, então, gente? Eu vou parar aqui a animação, compartilhamento. E a gente pode ver alguma outra pergunta que vocês possam ter. Ah, peraí. Peraí. Tem uma outra coisa importantíssima. Que eu já vou aproveitar que a gente está falando, antes que a gente entre nos exercícios, por exemplo. Gente. Só um segundo que eu já vou aproveitar e mostrar isso aqui também para vocês. Opa, tem que compartilhar. O que eu quero mostrar agora aqui para vocês é a respeito da tangente.
Aqui é a outra relação fundamental que a gente trabalha, que ela tem um desenvolvimento um pouco bem diferente. Porque vocês lembram? Bastante atenção aqui em mim. Lembra que a gente falou da tangente que ela tem valores diferentes, né? Aquilo que a gente tinha, que o seno e o cosseno ficam entre -1 e 1, a tangente ela vai até o mais infinito, vai do menos infinito ao mais infinito, não tem limite. E mais, tem alguns valores que ela não existe. Por exemplo, ela não existe no 90, ela não existe no 270, né? Por que não existe? Porque a tangente é a divisão de seno por cosseno. Como é a divisão, não existe divisão por zero. Então, onde o cosseno dá zero, ela não existe. Então, ela não existe no 90, porque o cosseno de 90 é zero, e ela não existe no 270, porque o cosseno de 270 também é zero. Ok? Então, notem o que acontece com a função tangente. Viram que diferença? O que acontece aqui na função tangente é o seguinte: como aqui eu tenho π-meios, que é o 90, e é onde ela não existe, então não tem nenhum valor que fica sobre esse ponto, assim como também não tem nenhum valor que fica aqui sobre o 3π-meios, que é o 270, que é outro valor onde a tangente não existe. Então ela tem esse comportamento, ela vai, né, começa aqui do 0, 0, vai subindo, subindo e sobe lá infinitamente. Depois, quando passa muito perto, logo depois do 90, ela já cai aqui para baixo, porque no segundo quadrante a tangente é negativa. Lembram disso? Tangente é positiva no primeiro, então de 0 a π-meios, e depois de π até 3π-meios. Então esses dois pedaços aqui é a parte positiva. No segundo quadrante, de π-meios até π, e depois no quarto quadrante, de 3π-meios até 2π, ela é negativa, então ela está aqui para baixo do eixo. E aí ela vai para cima infinitamente, e depois vem de baixo infinitamente também. Aqui, esse pedaço aqui de 0 até 2π é aquilo que a gente chama, então, de período da tangente. E ela vai se repetir infinitamente para um lado e infinitamente para o outro. Deixa eu fazer um negócio agora aqui. Eu vou pedir para gerar a função tangente. Olha só. Bem diferente daquelas outras, né? Da função seno e da função cosseno. A seno e a cosseno tinham uma oscilação aqui, né? Mais horizontal, digamos assim. E a tangente, ela já que ela vai de menos infinito a mais infinito, ela tem esse formato vertical que se estica infinitamente para cima e para baixo. E se repete, né? Aquilo que eu dizia. O que fica aqui entre o eixo y, o eixo do y e o 2π, isso daqui ele se repete infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Ficou clara a tangente? Como é que eu poderia fazer isso da mesma forma como eu fiz o seno e o cosseno, marcando os pontos? Só que ela é um pouco mais complicada porque precisa ter esse cuidado de que ali no π-meios, no 90 graus, não vai existir. Se eu descer aqui, ó,
ou melhor, se eu subir aqui, vocês vão ver que ela está cada vez mais próxima do eixo aqui onde ficaria o π-meios. Eu posso subir infinitamente aqui, ela vai ficar mais próxima, mas não vai chegar a tocar esse eixo, essa linhazinha aqui. E o valor dela vai lá para cima, lá para o infinito. Ficou claro isso, gente? A tangente já dá uma viajada maior, né? Vejo aqui do que eu estava dizendo para vocês, ó. Tá, ô Soro, eu não entendi uma coisa. Diga. Por que que ali no π, ali no 180, ele vem de baixo e vai completa pra cima, entendeu? Aqui. Por que que ele vem negativo e fica E tá positivo? subindo. Pois é, É. ele vai ficar positivo pra cima, não? Isso. Porque aqui, vamos ver se eu consigo te explicar de forma clara. Aqui é a parte onde a tangente é positiva, lembra? No primeiro e no terceiro quadrante. E aí a gente pega lá valores da tangente, por exemplo, tangente de... Vamos pegar aqui no primeiro quadrante, seria de 30, 45 e 60. Então eu tenho raiz de 3 sobre 3, se vocês fizerem na calculadora, vamos ver, raiz de 3 dividido por 3. Isso dá 0,57. Depois dá 1, que é esse ponto aqui, ó. É quando está aqui sobre o 1, que é o 45 graus. E depois dá raiz de 3, que dá 1,70 e poucos, que seria mais ou menos por aqui assim. A mesma coisa acontece aqui. Ela tem os valores negativos e depois tem os valores positivos. Ficou claro? Expliquei ou não? Ou compliquei só? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ali até o π-meios é o primeiro quadrante, né? Isso. Tá. E do π-meios ao π é o segundo. Segundo quadrante. Que Aí é a parte onde ela é negativa. Ah, tá. E aí o terceiro é do π é o 3 π-meios. Tá, Exatamente. Entendi, obrigada. Ficou claro para todo mundo, gente? E aí, só para diferenciar, talvez, não sei se isso é dúvida de alguém, mas só para diferenciar. Vejam o seguinte, por que aqui no π existe? Porque no π eu tenho seno de π dividido por cosseno de π. O seno de π é 0, e o cosseno de π é 1. Então, 0 dividido por 1 é 0. Então, existe esse ponto. Que é a mesma coisa aqui no 0, que é a mesma coisa no 2π. É diferente do fato desse valor aqui do π-meios. Quando eu pego π-meios, a tangente de π-meios eu posso calcular como sendo seno de π-meios, que é 1, dividido por cosseno de π-meios, que é 0. Então, 1 dividido por 0 é que não existe. Tá bem? Ficou claro para todo mundo? Ficou sim. Ficou assim. Alguém tem alguma ponta de dúvida aí, gente? Muito bem. Eu considero o silêncio como não tendo dúvida. Então, se tiverem, vocês se manifestem. Bom, então, o que a gente precisa entender e ficar assim, muito claro dessas três funções? Das três, né? Primeiro é o desenho, tá? O contorno deles. Como é que é a função seno? Sai do 0, 0, vai lá em cima e não é reto, ele é curvo, tá? Mas não é redondo também, ela vai subindo gradual, chega lá no ponto máximo, no 1, começa a descer, passa no 0, no eixo, tem aquela parte embaixo e depois chega no 0, depois repete. Então, é o contorno
da função, é o domínio da função, que é os reais, é a imagem da função que fica de menos 1 a 1, e é o período, de quanto em quanto que ele se repete. A partir de onde? A partir do 2π, repete esse tamanho 2π aqui no eixo x, pega aquele do 0 a 2π e repete para um lado e repete para o outro. Essa é a periodicidade. No cosseno, começa em cima, desce, vai lá embaixo, começa em cima, aqui está o eixo, chega no eixo, corta o eixo, vai lá embaixo, corta o eixo de novo e volta aqui para cima, no período de 2π. Domínio real, imagem de menos 1 a 1. E o período 2π. A tangente já é diferente, né? A tangente, ela tem aquele desenho que vai do menos infinito ao mais infinito. Então ela vem, faz uma voltinha e vai-se embora. Então ela tem esse desenho, domínio não é os reais, né? É os reais tirando aqueles valores onde dá zero. Então aqueles valores π meios mais k vezes π, né, que é a cada 180 graus. E a periodicidade dela, a periodicidade da função tangente, ela é só o período de π, não é 2π, porque vocês notem que ela se repete, né? Dentro desse 2π ela já tem dois braços, tem um que sobe, tem um inteiro e tem um a parte de baixo. Se juntar a parte de cima com a parte de baixo, ela vai completar 1, né? Mais 1. Então a periodicidade dessa função é π só. Deixa eu compartilhar aqui. Só para deixar claro. Esse daqui é o material de vocês, tá? Pessoal que quiser, aqui está a tabela, então notem 0, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. No π meios não existe, depois é menos raiz de 3, menos 1, menos raiz de 3 sobre 3, 0, né? No π existe, é 0. Depois os simétricos de novo. No 3π sobre 2 não existe de novo, depois a parte negativa e fecha em 0. Então, marcando os pontos, a gente tem algo assim. Né? Notem que o período dela é só π. Eu posso pensar aqui que ela vai de π meios até 3π meios, e quando eu faço 3π meios menos π meios, vai dar π. Esse é o período da função tangente. O domínio é esse que eu tinha comentado, os reais, mas preciso excluir aqueles valores onde a função não existe. Depois temos a imagem e o período. Ok? Perguntas, pessoal? Quem tentou fazer a lista, teve alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Já gostaria de aproveitar? Professor, eu tenho. Diga. Eu não consegui fazer a 4 e nem a 6. O resto eu consegui tudo. Vou abrir aqui. Ô, senhor, podia dar uma explicadinha na 7 também, que eu não entendi? Vamos ver aqui. A 4, a 6 e a 7, isso? Isso. Eu vou copiar ela.
Dadas as funções f sendo seno de x e g sendo cosseno, para resolver a equação f de x igual a g de x no intervalo de 0 até 4π, Jéssica construiu os gráficos de f e g em um programa de computador, indicando os pontos de intersecção entre esses gráficos conforme a figura a seguir. Então ela diz aqui, vejam bem aqui que está marcando aqui no gráfico, que é aquilo que a gente já sabe, né? Onde que o seno e o cosseno têm o mesmo valor? Raiz de 2 sobre 2, é aquele tem o mesmo valor ao mesmo tempo. Né? Se vocês pegarem a tabelinha ali, aquela que a gente fez, que tem a linha do seno e a linha do cosseno, tem um determinado ângulo que tem raiz de 2 sobre 2 em cima e raiz de 2 sobre 2 embaixo. E, por consequência, vai ter na parte negativa também. Qual é esse ângulo, gente? Que dá raiz de 2 sobre 2. 45. 45. Então, do A... Oh, gente do céu. Esse daqui do A... E aí ele pergunta, né, quais os valores das abscissas, ou seja, os valores de x. Quem é que seria aqui? Ele fala em grau ou radiano? Em radiano. Então aqui eu tenho π quartos, certo? Que é o 45 graus. Agora aqui, que ponto é esse daqui? Que dá menos raiz de 2 sobre 2. É o simétrico no segundo quadrante. No segundo não, no terceiro quadrante, né? Porque pensem aqui comigo. Deixa eu tentar separar aqui de alguma forma. Aqui é assim, mais ou menos. Opa. Aqui eu tenho o primeiro quadrante. Aqui, onde corta o eixo do X, eu tenho fecho o segundo quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. Aqui eu tenho o quarto quadrante. É sempre onde intercepta o eixo X. Né? Aqui de novo. Aqui. Aqui e aqui. Aqui é esse pontilhado onde divide os quadrantes. Então eu tenho no primeiro quadrante eles se encontram. Depois eu tenho no terceiro quadrante. Depois eu tenho... aqui seria primeiro quadrante de novo, né? Mas na segunda volta. Certo? Porque aqui eu fechei... Aqui fecha a primeira volta, né? A partir daqui eu tenho a segunda volta. Então eu tenho no primeiro quadrante e tenho aqui no terceiro quadrante de novo. Por quê, gente? Porque o exercício está pedindo os valores iguais. E os valores iguais, nos outros quadrantes, têm o mesmo valor numérico, mas o sinal varia. Né? Então, onde que o seno e o cosseno têm o mesmo sinal? No primeiro e no terceiro. Foi, Manu? Eu não tinha entendido as respostas só. Que era... Tinha uma, acho que era a última, que era 3π alguma coisa. E eu fiquei confusa. Olha só, então, do ponto A é π quartos. Do ponto B é o simétrico a π quartos no terceiro quadrante. Ok? Sim, que daí seria 5π quartos. Isso, exatamente. Depois, o ponto C, esse aqui é na segunda volta, então não é por simetria, é por congruência.
Ah, daí eu teria que dividir por pi ou Não, 2π. somar. Ah, Somar 2π, porque tu já tem o primeiro, né? Tu tens aqui o primeiro, que é o π quartos. E aí tu Aham. quer dar uma volta a mais. Ah, tá. Daí eu somo 2π, então. 2π. E a Tá, mesma coisa no no, D, no D, tá, entendi. Tá bom, obrigada, professor. né? Depois a outra é a 6, né? Questão 6 diz assim, então. Uma engrenagem circular gira no sentido vertical, sendo que a altura h em metros de um ponto qualquer da engrenagem, t segundos após ter passado pelo ponto mais baixo, é dado pela expressão tal. Aí diz, a pergunta é, né? Pergunta qual é a altura h em metros 2 minutos após ter passado pelo ponto mais baixo. Então, o que ela está informando aqui... Essa aí o senhor tinha explicado no atendimento, não tinha? Isso. Eu comentei pelo menos, né? Só vou dar o mesmo embalo de lá. E o que é esse 2 minutos aqui? É o T que ela está informando, que a questão pergunta. Porém, eu preciso cuidar um detalhe, que é o enunciado está definindo que o T está em segundos. Então, se eu tenho 2 minutos, isso daqui equivale a quantos segundos? 120? 120. Então, esse daqui é o valor do T que tem que substituir aqui. Aí. Então, faz as continhas. Ok, Manu? Tá, acho que eu Professor, entendi. essa aí eu também não tinha entendido. Eu tinha colocado o 2 ali no lugar do T, mas agora que tu ressaltou essa parte dos segundos, Eu eu tenho que entendi. cuidar a unidade, né? Uhum, agora que tu falou dessa parte dos segundos, eu entendi. Foi todo mundo? Tranquilo? Acho que agora foi. Vou tentar fazer depois. E a questão 7, então. As vendas mensais de um determinado produto estão sujeitas às variações sazonais, ou seja, periódicas, né? A função V de x, que é igual a 500 mais 300 vezes seno de πx sobre 6, na qual o x é 1, 2, 3, até o 12, né? E o que isso significa? Indica os meses do ano de janeiro a dezembro. Fornece um valor aproximado em milhões de reais do total de vendas em cada mês. Segundo essa função, qual o valor aproximado em milhões de reais obtidos com as vendas do mês de julho? Se ele está perguntando referente a julho, qual é o meu valor de X? 7. Isso. Foi, Patrick? Foi, senhor, foi. Só que eu tentei fazer desse jeito com o valor a 7, só que eu não consegui desenvolver. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. O 7 pi sexto, se eu não estou enganado, tem lá na tabela, né? Se quiser transformar para graus, também não teria problema, né? Uhum, tá, eu vou tentar fazer depois, senhor. Obrigado. Isso vai dar 210 graus.
né? Tem lá na tabela, porque o 210 ele é simétrico ao 30. Lembra que o 210 está no terceiro quadrante. Vai ter seno, substituindo ali, π vezes 7 dividido por 6. Isso daqui vai ser a mesma coisa que o seno de 210. E o seno de 210 é igual a menos o seno de 30. Por quê? Porque o 210 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante eu tenho que tirar meia volta, né? Tenho que tirar 180, então fica o 30. E por que do menos? Porque no terceiro quadrante o seno é negativo. Tá bem? Ok, senhor. O que mais, gente? Na próxima semana, nós vamos estar trabalhando com ainda com as funções trigonométricas, tá? Mas analisando algumas variações no gráfico. Lembro a todos que amanhã, quinta-feira, amanhã, das 8 da manhã até as 11 horas e 55 minutos da noite, às 23h55, vai estar aberto o questionário online 3, que é a nota que vai fechar a nossa primeira etapa. Ok, todo mundo? Por favor, eu mandei mensagem para o pessoal, né, mas deem um toquezinho. Esse questionário vai ser questões da semana 5 e 6. Tá? Vale 2 pontos. Vão ser também 5 questõezinhas para vocês se divertirem. E o questionário vai ficar no final da semana 6. Ok? Então não percam tempo e não se percam aí nas semanas para localizar o questionário. Sentiu uma indireta, hein, Sor? Sentiu uma indireta aí? Não, de maneira alguma. É para todo mundo, só para deixar bem claro, para não ficar ninguém perdido na história. Beleza, gente? Fechou por hoje? Tem alguma dúvida? Estou à disposição. Sem Pra mim dúvida. era isso. Muito bem, então, pessoal. Bom final de semana, cuidem-se. Não esqueçam de fazer o questionário amanhã. Qualquer coisa, me chamem aí que eu estou às ordens. Obrigada pela aula, professor. Bom final de Tchau, semana. Sor. Obrigada Valeu. pela aula. Bom final de Tchau, semana. tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.